Meu nome é Osmar. Osmar Menezes. Tenho 65 anos e há 10 anos eu dirijo para aplicativo aqui em Porto Alegre. Trabalho à noite, das 8 às 4 da manhã, 6 dias por semana. A maioria das pessoas acha estranho um homem da minha idade trabalhando de madrugada. Mas eu não acho. A noite tem algo que o dia não tem: silêncio. E silêncio, para quem carrega o que eu carrego, às vezes é o melhor remédio. Eu já fiz mais de 15 mil corridas. 15 mil pessoas entraram no meu carro. 15 mil histórias passaram pelo banco de trás. A maioria esqueci. Rostos, vozes, destinos. Tudo virou borrão. Mas tem corridas que não saem da cabeça. Corridas que marcam, que machucam, que curam. E a corrida que eu vou contar agora, essa mudou tudo. Mudou o jeito que eu via o passado. Mudou o jeito que eu via a mim mesmo. E mudou principalmente o jeito que eu encarava a dor que eu guardava há 12 anos. Era uma noite de quinta-feira, chuvosa, fria, março de 2023. Eu estava parado ali perto da Redenção, esperando o chamado. O carro cheirava a café velho e cigarro que eu não fumava mais, mas que o cheiro teimava em ficar. O rádio tocava baixinho aquelas músicas antigas que ninguém mais ouve. Eu gostava assim, quieto, sem pressa. O celular apitou. Corrida aceita. Distância: 2,3 km até o passageiro. Destino: Hospital de Clínicas. Fiz uma careta. Hospital nunca é bom sinal. Ou é alguém visitando doente, ou é alguém que está doente. De qualquer jeito, tristeza. Mas eu aceitei. Porque é o trabalho. E porque, no fundo, eu me acostumei com tristeza. Cheguei no endereço. Um prédio antigo ali perto da Osvaldo Aranha. Luz fraca na porta. Ela estava esperando embaixo de uma marquise, se protegendo da chuva. Quando me viu, correu até o carro. Abriu a porta de trás. Entrou rápido. E foi aí que eu vi. Ela estava chorando. Se você quer ouvir histórias reais como essa, que mexem com a gente de verdade, se inscreve no canal. É gratuito e ajuda muito. Nossa meta é chegar a 1000 inscritos, e cada inscrição faz diferença. Deixa nos comentários se você já passou por alguma coincidência que parecia coisa do destino. Ela entrou, bateu a porta e ficou ali, quieta, encolhida no canto do banco. Cabelo molhado da chuva, rímel escorrido, mãos tremendo. Não disse oi, não disse nada, só chorava. Aquele choro baixo, abafado, de quem está tentando segurar, mas não consegue. Olhei pelo retrovisor. Tá tudo bem? Pergunta automática. Boba. Óbvio que não estava tudo bem. Ela limpou o rosto com a manga do casaco. Desculpa, eu... Só me leva, por favor. Claro, não insisti. Aprendi nesses 10 anos que tem gente que quer conversar e tem gente que quer só silêncio. Ela era do segundo tipo. Coloquei o carro para andar. A chuva batia no vidro. Aquele barulho ritmado que parece música triste. As ruas estavam vazias. Porto Alegre de madrugada é assim. Fantasma de cidade. Só luz amarela, asfalto molhado, som de pneu na água. Olhei para o GPS. Hospital de Clínicas. Meu estômago apertou. Fazia 12 anos que eu não passava perto daquele lugar. 12 anos evitando aquela rua, aquele prédio, aquela memória, porque foi lá que minha esposa morreu. E naquele momento, levando aquela moça chorando para o mesmo hospital onde eu perdi tudo, senti que aquilo não era coincidência. Era recado, ou castigo. Ainda não sabia. Tentei não pensar. Dirigi no automático, mas a cabeça não deixa. Quando a gente guarda dor por muito tempo, ela fica ali, escondida, esperando qualquer gatilho para voltar. E aquela corrida era o gatilho perfeito. Helena, minha esposa. A gente foi casado por 33 anos. Conheci ela na escola, namoramos na adolescência, casamos cedo. Tivemos 2 filhos. Vida simples, mas boa. Eu trabalhava de caminhoneiro na época, ela era cozinheira de escola. A gente não tinha muito, mas tinha um ao outro. E isso bastava. Até que em 2011 ela começou a sentir umas dores na barriga. Achamos que era gastrite. Depois, úlcera. Fizemos exames e veio o diagnóstico: câncer, estágio avançado.
6 meses. Foi o tempo que durou desde o diagnóstico até o dia que ela se foi. 6 meses vendo a mulher da minha vida definhar, sofrer, perder cabelo, perder peso, perder cor. 6 meses indo e voltando do hospital. Sempre o mesmo, hospital de clínicas. No último dia, eu estava segurando a mão dela. Ela estava sedada, respirando com a ajuda de aparelho. Os médicos disseram que era questão de horas. Eu fiquei ali, do lado, sem soltar. E quando ela se foi, eu senti como se tivessem arrancado metade de mim. Saí daquele hospital vazio. Voltei para casa vazia. E nunca mais fui o mesmo. Voltei para a corrida. A moça continuava chorando no banco de trás. Não falava nada. Só olhava pela janela, as lágrimas descendo sem parar. Eu queria perguntar o que tinha acontecido. Queria oferecer consolo. Mas não conseguia, porque eu ainda estava lutando com os meus próprios fantasmas. Passamos pela Avenida Independência. Cada quarteirão me aproximava mais do hospital. E cada quarteirão a memória ficava mais viva. Lembrei do corredor frio, do cheiro de desinfetante, das enfermeiras cansadas, do som dos monitores apitando, da mão de Helena, fria, soltando a minha. Apertei o volante com força, respirei fundo. Tá quase chegando, avisei. Mais para mim do que para ela. Ela fungou. Obrigada. A voz saiu fina, quebrada. Alguém tá internado? Perguntei. Não sei por quê. Talvez para tentar conectar, ou talvez para não me sentir tão sozinho na própria dor. Ela demorou para responder. Quando respondeu foi quase um sussurro. Minha irmã. Sinto muito. Ela tentou se matar. O mundo parou. Parei no sinal mesmo estando verde. Olhei pelo retrovisor. Ela tinha o rosto escondido nas mãos, os ombros tremendo. Encontraram ela a tempo, mas tá grave. Eu não sei se ela vai... Não terminou a frase. Não precisava. Eu sabia o que vinha depois daquele silêncio. E foi nesse momento que eu entendi. Não era só ela que estava indo para o hospital carregar dor. Eu também estava. Só que a minha dor tinha 12 anos de idade. E eu nunca tinha deixado ela ir embora. Se essa história tá tocando você, se inscreve no canal. Cada inscrito nos aproxima da meta de 1000. É gratuito e ajuda a gente a continuar contando histórias que mexem com o coração. Comenta aí, de qual cidade ou estado do Brasil você é? Estacionei na frente do hospital. O prédio grande, iluminado, as portas de vidro, gente entrando e saindo apressada, tudo igual. Igualzinho a 12 anos atrás. Ela pegou a bolsa. Quanto é? Não precisa pagar. Ela me olhou pelo retrovisor confusa. Como assim? Não precisa, pode ir. Mas, vai, tua irmã tá te esperando. Ela hesitou. Depois, abriu a porta. Mas antes de sair, virou para mim. O senhor é muito gentil. Obrigada. E saiu correndo, desaparecendo pelas portas do hospital. Fiquei ali, parado, motor ligado, olhando para aquele prédio que eu jurei nunca mais pisar perto. E sem que eu percebesse, as lágrimas começaram a descer. 12 anos segurando. 12 anos fingindo que estava bem. 12 anos dirigindo de noite para não ter que encarar o vazio da casa. E ali, naquele estacionamento molhado de chuva, na frente do lugar onde eu perdi tudo, eu finalmente deixei sair. Chorei. Chorei feito criança. Chorei a Helena. Chorei os anos perdidos. Chorei a solidão. Chorei tudo. E quando parei, quando limpei o rosto e olhei de novo para o hospital, pensei: será que é hora de eu entrar aí de novo? Não para sofrer, mas para me despedir de verdade? Porque eu percebi uma coisa naquela noite. Eu nunca tinha me despedido de verdade. Tinha fugido, tinha evitado, tinha fingido que seguir em frente era só não voltar. Mas não é. Seguir em frente é encarar, é revisitar, é fazer as pazes com o que dói. E foi aí que tomei uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Desliguei o app, desliguei o carro, saí e entrei no hospital. A recepção estava vazia. Só uma atendente sonolenta atrás do balcão. Não falei com ninguém.
Só andei. Pelo corredor que eu conhecia de cor. Passei pela UTI, pelas salas de espera, pelos elevadores onde eu subi e desci centenas de vezes. E cheguei no quarto onde Helena passou os últimos dias. Quarto 304. A placa ainda estava lá. Fiquei parado na porta. Dentro tinha outra pessoa, outro paciente, outra história. Mas para mim, aquele quarto ainda era dela. Ainda cheirava a ela. Ainda guardava a última vez que eu segurei a mão dela e disse: "Eu te amo. E sempre vou te amar." Encostei a mão na porta. Fechei os olhos e sussurrei: "Desculpa, Helena. Desculpa por ter fugido. Desculpa por ter carregado culpa. Desculpa por achar que se eu não voltasse aqui, ia doer menos. Mas doeu do mesmo jeito. Só que sozinho. Fiquei ali uns minutos. Não sei quantos. Só sentindo. Sentindo a presença dela, mesmo que só na memória. Sentindo que, de alguma forma, ela estava ali, dizendo que estava tudo bem, que eu podia seguir, que eu merecia viver, não só existir. Quando abri os olhos, uma enfermeira passou e me olhou preocupada. "O senhor tá bem?" Sorri. "Tô. Agora tô." Voltei pro carro. Liguei o motor. E antes de sair, o celular apitou. Nova mensagem. Era a passageira. "Minha irmã acordou. Os médicos disseram que ela vai ficar bem. Obrigada. Obrigada por não me cobrar a corrida. Obrigada por estar ali quando eu precisei. O senhor não sabe, mas o senhor me ajudou a chegar a tempo. Que Deus te abençoe." Eu li, reli e sorri, porque entendi. Aquela corrida não era sobre dinheiro, não era sobre trabalho. Era sobre duas pessoas que precisavam chegar no mesmo lugar. Ela para salvar a irmã. Eu para me salvar. E foi naquela noite, dirigindo de volta para casa, que eu finalmente entendi o que Helena teria dito se pudesse. Para de fugir, Osmar. Para de se culpar. Eu não quero que você viva preso no passado. Eu quero que você viva. Voltei para casa naquela noite com algo diferente no peito. Não era felicidade. Não era alívio completo. Era uma abertura. Como quando você abre a janela de um quarto que ficou fechado tempo demais e o ar finalmente circula. Estacionei o carro na garagem. Entrei em casa. Tudo no mesmo lugar. A poltrona que era da Helena, o quadro de casamento na parede, as cortinas que ela escolheu, a cozinha onde ela cozinhava cantando baixinho, tudo igual. Mas eu estava diferente. Sentei na poltrona dela, coisa que eu nunca fazia, sempre evitei. Como se sentar ali fosse profanar um lugar sagrado. Mas naquela noite, sentei. E não doeu como eu achei que ia doer. Doeu diferente. Doeu como quando você tira um curativo de uma ferida antiga e descobre que por baixo já está cicatrizando. Fiquei ali, olhando para o vazio da sala e pensei. Eu passei 12 anos fugindo. 12 anos dirigindo de noite para não ter que ficar em casa. 12 anos enchendo a cabeça de vozes alheias para não ouvir a minha própria. 12 anos achando que seguir em frente era esquecer. Mas não é. Seguir em frente é lembrar sem sangrar. E foi nessa noite que eu decidi. Ia parar de fugir. Ia começar a viver de novo. Não sei como. Não sei quando. Mas ia. Nos dias seguintes, continuei trabalhando. Mesma rotina. Mesmas ruas. Mas eu estava diferente. Prestava mais atenção nas pessoas, nas histórias, nos silêncios. Porque aprendi que cada corrida carrega algo. Uma dor, uma alegria, uma lição. Teve o rapaz bêbado que entrou no carro chorando porque tinha terminado com a namorada. 10 anos juntos, tio. 10 anos. E ela disse que não me ama mais. Eu ouvi. Deixei ele falar. No final disse: "Dói agora, mas uma hora vai doer menos, prometo." Ele me agradeceu como se eu tivesse dito algo profundo, mas não tinha. Só tinha dito a verdade. Teve a moça grávida indo para o hospital para ter o bebê. Marido ao lado, nervoso, segurando a mão dela. Ela gemendo de dor, mas sorrindo. "É nosso primeiro," ela disse. Eu sorri. "Vai dar tudo certo." E deu. Recebi mensagem depois. "Nasceu, menino, 3,2. Obrigada por nos levar com calma."
E teve o senhor de 80 e poucos anos voltando sozinho de uma consulta. Disseram que o câncer voltou, ele disse olhando pela janela. Mas eu não vou desistir. Já vivi demais para desistir agora. Eu não disse nada, só ouvi. Às vezes, a gente não precisa falar, só precisa estar. Cada corrida era uma vida, e cada vida, uma lição. Mas teve uma corrida, 3 semanas depois daquela noite no hospital, que me fez entender algo que eu ainda não tinha entendido. Algo sobre culpa, sobre perdão, sobre seguir em frente de verdade. Era uma segunda-feira, noite fria, céu limpo. Eu estava ali perto do parcão, esperando o chamado. O celular apitou. Aceitei. Distância: 1,5 km. Destino: Cemitério São Miguel. Cemitério. De noite. Estranhei, mas aceitei. Cheguei no endereço. Um homem esperava no portão. Uns 50 anos, camisa social, cara de quem tinha chorado há pouco. Entrou no carro, me cumprimentou com a cabeça. Boa noite. Boa noite. Fiquei esperando ele dizer o destino. Mas ele não disse nada. Só ficou ali, olhando para o celular, o rosto iluminado pela tela. Pro cemitério mesmo? Perguntei, confirmando. Isso. A voz dele era rouca, cansada. Dirigi devagar. O cemitério ficava ali perto, uns 5 minutos. Mas aqueles 5 minutos pesaram como horas. Visita? Arrisquei. Não sei por que perguntei. Talvez porque o silêncio estava pesado demais. Ele demorou para responder. Quando respondeu, foi quase um sussurro. Meu filho. O estômago apertou. Sinto muito. Faz 3 anos hoje. Acidente de moto. Ele tinha 22. Silêncio. O tipo de silêncio que não tem o que dizer. Porque qualquer palavra soa vazia perto de uma dor dessas. Eu continuei dirigindo. Mas a cabeça voava. 22 anos. A vida inteira pela frente. E de repente, nada. Como alguém se recupera disso? Como alguém acorda todo dia sabendo que o filho não vai acordar? Pensei na Helena, na dor que eu senti quando ela se foi. Mas pelo menos a gente teve 33 anos juntos. Pelo menos eu sabia que a gente tinha vivido. Mas um filho? Um filho de 22? Isso não tem como se preparar. Cheguei no cemitério. Parei em frente ao portão que estava fechado. Ele não se mexeu. Só ficou ali, olhando para o portão. Eles não deixam entrar de noite, ele disse, a voz quebrada. Mas eu venho mesmo assim. Fico aqui fora, olhando, conversando, como se ele pudesse ouvir. Desliguei o carro. Virei para trás, olhei para ele. Ele ouve. Ele me olhou, os olhos vermelhos. O senhor acha? Acho. Não sei como, não sei de onde, mas acho que quem a gente ama nunca vai embora de verdade. Fica aqui. Toquei o peito. Fica na gente. Ele começou a chorar. Ali mesmo, no banco de trás do meu carro, chorando sem vergonha, sem segurar. E eu deixei. Porque às vezes, a gente só precisa de alguém que deixe a gente chorar sem julgar. Quando ele parou, limpou o rosto com a mão. Desculpa, eu não queria. Não precisa se desculpar. Chorar é humano. Ele assentiu ainda fungando. O senhor já perdeu alguém? Perdi, minha esposa, 12 anos atrás. E como é que o senhor faz? Como é que o senhor continua? Respirei fundo. Eu não continuei, não no começo. Eu parei, congelei. Fingi que estava bem, mas não estava. Fugi de tudo que me lembrava ela. Evitei lugares, pessoas, memórias. Achei que assim ia doer menos. E doeu? Doeu do mesmo jeito, só que sozinho. Ele ficou quieto, absorvendo as palavras. Mas umas semanas atrás, eu voltei no lugar onde ela morreu. Lugar que eu jurei nunca mais pisar perto. E sabe o que aconteceu? O quê? Não doeu como eu achei que ia doer. Doeu diferente. Doeu como quando você finalmente aceita que a pessoa não tá mais aqui, que nunca mais vai estar, e que tudo bem, que isso não diminui o amor, só muda a forma. Ele olhou para o cemitério, para as árvores escuras balançando no vento.
Eu só queria ter me despedido direito. Ele saiu de casa naquele dia. A gente brigou. Bobeira. Coisa de pai e filho. E ele saiu nervoso. E nunca mais voltou. E eu nunca tive a chance de pedir desculpas. A voz dele quebrou de novo. Eu carrego isso todo dia. A culpa. O e se. E se eu não tivesse brigado? E se eu tivesse pedido para ele ficar? E se a vida funcionasse assim? A gente ia enlouquecer. Cortei, firme. Eu também carreguei culpa. Culpa de não ter percebido os sintomas da Helena antes. Culpa de não ter insistido para os médicos investigarem mais cedo. Culpa de não ter dito "eu te amo" na última vez que ela estava acordada. Eu carreguei tudo isso e quase me matou. E como é que o senhor parou de carregar? Eu não parei. Eu aprendi a dividir o peso. Aprendi que culpa é mentira que a gente conta para si mesmo. A gente se culpa porque acha que se a gente tivesse feito diferente, a pessoa ainda estaria aqui. Mas não é assim que funciona. A gente não controla tudo. A gente não pode salvar todo mundo, nem de si mesmos. Ele me olhou, lágrimas descendo. Mas eu era pai dele. Era minha obrigação proteger ele. E você protegeu a vida inteira. Mas chegou um momento que você não podia mais. Que ele tinha a vida dele, e as escolhas dele, e o destino dele. E você não falhou como pai. Você só é humano. Silêncio. Longo. Pesado. Mas não desconfortável. Era o silêncio de quem está absorvendo verdades difíceis. Depois de uns minutos, ele abriu a porta. Quanto é? Não precisa pagar. Ele franziu a testa. Como não? Não precisa. Pode ir. Mas, senhor? Vai. Conversa com seu filho. Pede desculpa. Fala o que precisa falar. Ele está ouvindo. Ele hesitou. Depois estendeu a mão. Apertei. Firme. Obrigado, de coração. Eu que agradeço. Ele saiu. Caminhou até o portão, encostou a mão no ferro frio, fechou os olhos e ficou ali, quieto, conversando com quem só ele podia ouvir. Eu fiquei olhando. E foi naquele momento que entendi algo que eu ainda não tinha entendido completamente. A gente não segue em frente esquecendo. A gente segue em frente perdoando. Perdoando a vida por tirar quem a gente ama. Perdoando a pessoa por ter ido embora. E principalmente, perdoando a gente mesmo por não ter conseguido impedir. Liguei o carro, saí devagar. E quando passei pelo portão, ele ainda estava lá, conversando, fazendo as pazes. Finalmente. E eu pensei, é isso. É exatamente isso que eu precisava fazer. Se essa história está mexendo com você, se inscreve no canal. É gratuito, leva 2 segundos e ajuda demais a gente continuar contando histórias que importam. Nossa meta é chegar a 1000 inscritos. Cada um faz diferença. Comenta aí. Você já carregou culpa por algo que não era sua responsabilidade? Nas semanas seguintes, algo mudou em mim. Não foi mudança grande, daquelas de filme. Foi mudança pequena, silenciosa, mas profunda. Comecei a ir no cemitério onde a Helena está enterrada, coisa que eu evitava. Ia uma vez por semana, sempre no final da tarde. Levava flores, sentava na grama, conversava, contava como tinha sido a semana, contava das corridas, das pessoas, das histórias. E sabe o que eu descobri? Que falar com ela não me fazia mais triste, me fazia mais leve. Como se cada visita tirasse um tijolo da mochila que eu carregava nas costas. Um dia, sentado lá, o sol se pondo alaranjado no horizonte, eu disse em voz alta: Helena, eu sinto sua falta todo dia. E vai ser assim até eu ir te encontrar. Mas eu cansei de viver como morto-vivo. Cansei de só existir. Você não ia querer isso pra mim. Você ia querer que eu vivesse. Então é isso que eu vou fazer. Vou viver. Não da mesma forma, mas vou. E pela primeira vez em 12 anos, senti que ela concordava. Comecei a fazer coisas pequenas que tinha deixado de fazer. Voltei a cozinhar. A Helena adorava quando eu fazia macarrão aos domingos. Parei de fazer quando ela se foi, mas voltei. Não ficou igual ao dela, mas ficou gostoso. E comi ali, na mesa da cozinha, sem pressa, sem solidão. Só eu e a lembrança boa. Voltei a ouvir música. A Helena gostava de MPB, aquelas antigas.
Cartola, Paulinho da Viola, Chico Buarque. Eu tinha guardado os CDs dela numa caixa. Abri, coloquei para tocar. E em vez de doer, aqueceu. Como o abraço de alguém que não tá mais aqui, mas que deixou o calor. Comecei a falar mais com os filhos. A gente tinha se afastado depois que a Helena morreu. Não por briga, por dor. A gente não sabia lidar com a ausência dela, então cada um lidou sozinho. Mas eu liguei, chamei para almoçar. A gente sentou, conversou, chorou junto. E percebeu que dor dividida pesa menos. E o trabalho? O trabalho virou outra coisa. Não era mais fuga, era propósito. Cada corrida era a chance de tocar uma vida, de ser ponte, de ser ouvido, de ser humano. E foi uma corrida, quase 2 meses depois daquela noite no hospital, que fechou o ciclo, que me mostrou que tudo tinha sido necessário. Cada dor, cada lágrima, cada fuga, porque tudo levou até ali. Era uma sexta-feira, noite quente, abafada. Eu estava parado ali perto do Bonfim. O celular apitou. Aceitei. Distância, 3 quilômetros. Destino, Redenção. Cheguei no endereço. E quando vi quem estava esperando, quase não acreditei. Era ela. A moça que tinha entrado chorando no meu carro 2 meses atrás. A moça da corrida para o hospital de clínicas. Ela me reconheceu na hora. Os olhos arregalaram. "O senhor!" Eu sorri. "Oi!" Ela entrou, agora sorrindo. Cara limpa, olhos brilhando. Nada a ver com aquela noite. "Eu não acredito. Que coincidência." "Ou destino", brinquei. Ela riu. "É verdade. Olha, eu nunca esqueci daquela noite. O senhor não cobrou a corrida. E chegou a tempo de eu ver minha irmã acordar. Eu queria ter agradecido direito, mas o senhor saiu antes. Não precisa agradecer. Como tá a tua irmã?" O rosto dela iluminou. "Bem, muito bem. Ela fez terapia, tá tomando remédio, tá trabalhando de novo, tá viva e tá feliz." Senti o peito aquecer. "Que bom. Fico muito feliz." "E o senhor? Como o senhor tá?" Pensei. "Tô bem. Melhor do que tava naquela noite." Eu percebi que o senhor estava carregando algo naquela noite. Eu estava tão mergulhada na minha dor que quase não percebi. Mas depois que saí do carro, pensei, ele também está sofrendo. Sorri, meio sem graça. Tava. Mas aprendi a lidar melhor. O que mudou? Pensei de novo. Eu parei de fugir. Parei de achar que esquecer ia fazer doer menos. Aprendi que a gente não supera a perda. A gente aprende a viver com ela. E tá tudo bem. Ela ficou quieta, absorvendo. Depois disse, "Sabe o que eu acho? Acho que a gente se encontrou naquela noite porque os dois precisavam. Eu precisava de alguém que me levasse até minha irmã. E o senhor precisava voltar naquele lugar para se despedir de verdade." As palavras dela bateram forte, porque eram verdade. Verdade que eu não tinha percebido até ouvir de outra pessoa. "Acho que você tá certa. Chegamos no destino." Ela pagou, dessa vez insistiu. Antes de sair, virou para mim. "Obrigada de novo. E dessa vez não só pela corrida. Eu que agradeço. Você me ensinou algo naquela noite." "O quê?" "Que às vezes o destino não erra o caminho. Ele só quer que a gente enxergue o que ainda precisa curar." Ela sorriu. Aquele sorriso de quem entende. "Cuide-se, tá? Você também." Ela saiu. Eu fiquei ali, parado, olhando ela se afastar. E senti que um ciclo tinha se fechado. Não de forma perfeita, não de forma mágica, mas de forma real. Da forma que a vida fecha ciclos. Devagar, dolorido, mas necessário. E foi ali, naquela rua iluminada por postes amarelos, com o som da cidade ao fundo, que eu finalmente entendi. A gente não precisa esquecer para seguir em frente. A gente só precisa aceitar. Aceitar que quem a gente ama não tá mais aqui. Aceitar que a dor faz parte. Aceitar que a vida continua, mesmo quando a gente acha que não consegue. E continua. E a gente continua com ela. Hoje, eu continuo dirigindo. Mesmas ruas, mesmas noites. Mas eu não sou mais o mesmo. Não sou mais o homem que fugia, que evitava, que fingia.
Sou o homem que aprendeu que dor não mata, solidão não mata. O que mata é não viver. É deixar o medo da dor impedir a gente de sentir qualquer coisa. Eu ainda sinto falta da Helena, todo dia. Mas não é mais aquela falta que paralisa. É aquela falta que aquece, que lembra que eu tive sorte de ter vivido 33 anos ao lado dela, que lembra que amor verdadeiro não acaba quando a pessoa vai embora, só muda de lugar. E sabe o que mais? Eu voltei a sorrir, voltei a sentir gratidão, voltei a perceber que a vida, mesmo com toda a dor, ainda vale a pena, porque a vida é feita de corridas, algumas curtas, algumas longas, algumas felizes, algumas tristes, mas todas importantes, todas necessárias. E eu aprendi que o segredo não é evitar as corridas dolorosas, é abraçá-las, é deixar que elas te ensinem, é entender que cada pessoa que entra no nosso carro ou na nossa vida está ali por algum motivo, às vezes para nos salvar, às vezes para a gente salvar, mas sempre para nos lembrar que ninguém atravessa essa vida sozinho. Ontem à noite, eu passei em frente ao hospital de clínicas. Passei devagar, olhei para o prédio e não doeu. Só lembrei da Helena. Lembrei da moça chorando. Lembrei do homem no cemitério. Lembrei de cada história que cruzou meu caminho. E agradeci. Agradeci por cada uma delas, porque foram elas que me ensinaram a viver de novo. Hoje de manhã, antes de dormir, porque eu durmo de dia, lembra? Sentei na varanda. O sol estava nascendo. Porto Alegre acordava devagar. E eu pensei, Helena, onde você estiver, espero que esteja orgulhosa, porque eu finalmente aprendi. Aprendi que amor não prende, liberta. E que seguir em frente não é trair quem se foi, é honrar. E sabe o que eu senti? Paz. Paz verdadeira. Não aquela paz de quem esqueceu, mas aquela paz de quem finalmente aceitou. Hoje à noite vou ligar o aplicativo de novo. Vou dirigir pelas mesmas ruas. Vou pegar as mesmas corridas, mas vou com o coração diferente, com o coração aberto, pronto para ouvir, pronto para sentir, pronto para viver. Porque no final, é isso que a vida é. Um monte de corridas. E a gente nunca sabe quem vai entrar no nosso carro, qual história vai ouvir, qual lição vai aprender. Mas uma coisa eu aprendi: cada corrida importa, cada pessoa importa, cada momento importa. E eu não vou mais desperdiçar nenhum. Sou motorista há 10 anos, e tem corridas que nunca saem da minha cabeça. Mas agora eu sei. Elas ficaram porque tinham algo a me ensinar. E eu finalmente aprendi. Tem uma coisa sobre dor que ninguém te conta, ninguém te prepara. É que dor não some. Ela só muda de lugar. Você acha que superou, que tá bem, que finalmente seguiu em frente. E aí, do nada, uma música toca no rádio. Um cheiro passa. Uma data chega. E a dor volta. Não com a mesma força, mas volta. E você aprende que isso é normal, que faz parte. Que a gente não se livra da dor. A gente só aprende a conviver com ela. Passou mais um mês desde aquela corrida com a moça que eu tinha levado para o hospital. Um mês desde que eu entendi que o destino não erra o caminho. E nesse um mês, muita coisa mudou. Mas muita coisa continuou igual. Eu continuei dirigindo. Continuei pegando corrida de madrugada. Continuei ouvindo histórias. Mas agora eu ouvia diferente. Ouvia com o coração mais aberto, com a alma mais disponível. Como se cada pessoa que entrava no meu carro fosse um recado que eu precisava ouvir. E teve corridas. Muitas corridas. Corridas que me ensinaram coisas que eu nem sabia que precisava aprender. Teve a mulher de 40 e poucos anos, saindo de uma festa, visivelmente bêbada, chorando no banco de trás. Eu tô fazendo 50 anos e não tenho ninguém. Ninguém, tio. Tô sozinha. Eu ouvi. Não julguei. No final disse: sozinha é diferente de abandonada. Às vezes, a gente precisa ficar sozinho para aprender a ser companhia de si mesmo. Ela parou de chorar. Me olhou pelo retrovisor. Isso foi profundo. Eu ri.
Foi sincero. Teve o casal jovem, 20 e poucos anos, voltando de um show. Apaixonados, grudados, rindo de tudo. E eu olhei pelo retrovisor e pensei: aproveitem cada segundo, porque a vida muda rápido e a gente nunca sabe quando vai ser a última vez. Não falei isso em voz alta, mas pensei. E agradeci por ter tido 33 anos de aproveita com a Helena. Teve o senhor de 60 anos, indo visitar a mãe de 90 no asilo. Ela não me reconhece mais, ele disse, a voz embargada. Alzheimer. Tá no estágio avançado. Mas eu vou todo dia. Mesmo ela não sabendo quem eu sou, eu senti um aperto no peito. Ela sabe. Pode não lembrar seu nome, mas sente sua presença. E isso já é muito. Ele limpou os olhos. Obrigado. Eu precisava ouvir isso. E cada corrida era isso. Um pedaço de humanidade entrando no meu carro. Um pedaço de dor, de alegria, de vida. Mas teve uma corrida, numa terça-feira fria de junho, que mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Uma corrida que trouxe de volta algo que eu achava que tinha deixado para trás. Era quase meia-noite. Eu estava parado ali perto da Cidade Baixa. Rua vazia, só uns bêbados saindo de bar, tropeçando. O celular apitou. Aceitei. Distância. 4 quilômetros. Destino. Zona Sul. Cheguei no endereço. Uma casa simples, portão enferrujado, luz fraca na varanda. Um homem esperava. Magro, barba rala, boné sujo. Entrou no carro trazendo cheiro de cigarro e bebida. Boa noite. Noite, ele resmungou. Coloquei o carro para andar. Ele ficou quieto, olhando pela janela. Achei que ia ser mais uma corrida em silêncio. Não me importei. Silêncio às vezes é bom. Mas aí ele falou: o senhor é crente? Olhei pelo retrovisor. Sou. Por quê? Então o senhor acredita em perdão, né? Que Deus perdoa tudo. Acredito. Ele deu uma risada sem humor. Deve ser bom. Acreditar que dá para ser perdoado. Senti que tinha algo pesado ali. Por que o senhor pergunta? Ele ficou quieto. Depois, com a voz baixa, quase um sussurro, disse: eu matei alguém. O carro quase saiu da faixa. Segurei o volante com força, tentando manter a calma. Como assim? Dirigindo bêbado. Faz 8 anos. Atropelei uma mulher. Ela morreu na hora. Eu peguei 3 anos de cadeia. Saí faz 2 meses. Meu estômago gelou. Não sabia o que dizer. Não sabia se devia dizer alguma coisa. E sabe o pior? Ele continuou. Eu não lembro de nada. Tava tão bêbado que apaguei. Só sei porque me contaram. Porque vi nos jornais. Porque o juiz leu no tribunal. Mas eu não lembro. Silêncio. Pesado. Sufocante. O senhor acha que Deus me perdoa? Mesmo eu tendo tirado a vida de alguém? Respirei fundo. Precisava escolher as palavras com cuidado. Eu acho que Deus perdoa. Mas a pergunta é: o senhor se perdoa? Ele ficou mudo. Porque perdão de Deus é uma coisa, mas perdão próprio é outra. E às vezes, o segundo é mais difícil que o primeiro. Ele limpou o rosto com a mão. Percebi que estava chorando. Eu não consigo. Eu acordo todo dia e penso: eu tirei uma vida, uma mãe, uma filha, uma esposa. Eu destruí uma família. Como é que eu me perdoo por isso? Não tinha resposta fácil. Não tinha resposta bonita. Só tinha a verdade. Eu não sei. Mas eu sei que passar o resto da vida se punindo não vai trazer ela de volta. Não vai desfazer o que aconteceu. Só vai te destruir também. Mas eu mereço ser destruído. Eu mereço sofrer. Talvez. Mas sofrimento não é redenção. Sofrimento é só sofrimento. Redenção é quando a gente transforma o erro em lição. Quando a gente usa a dor para não repetir. Para não deixar que outros repitam. Ele me olhou pelo retrovisor, os olhos vermelhos. Como? Não sei. Mas sei que se afundar na culpa não ajuda ninguém. Nem você. Nem a família da mulher que morreu. Mas se você usar isso como motivo para mudar, para ajudar, para fazer diferença, aí talvez o sofrimento dela não tenha sido em vão. Chegamos no destino. Ele ficou ali, parado.
processando. Depois, abriu a porta devagar. Antes de sair, virou para mim. Obrigado. Não sei se eu mereço ouvir isso, mas obrigado. Todo mundo merece chance, inclusive você. Ele saiu. Caminhou até o portão de uma casa pequena, a cabeça baixa, os ombros curvados pelo peso de algo que ele ia carregar para o resto da vida. E eu fiquei ali, parado, pensando em culpa, pensando em perdão, pensando em como a gente pune a gente mesmo por coisas que não dá mais para mudar. E pensei na Helena, nas vezes que eu me culpei por não ter percebido os sintomas antes, por não ter insistido com os médicos, por não ter salvado ela. E entendi que a gente carrega fantasmas, fantasmas de culpa, de e se, de podia ter sido diferente. E esses fantasmas não vão embora, mas a gente pode escolher o que fazer com eles. A gente pode deixar eles nos assombrar, ou pode aprender a conviver. Pode transformar a culpa em compaixão. Pode usar a dor para ser melhor. E foi isso que eu decidi fazer. 2 semanas depois dessa corrida, eu estava em casa, tomando café na cozinha, quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Oi. O senhor é o Osmar? O motorista? Sou. Quem fala? Meu nome é Carla. A senhora que o senhor levou para o hospital de clínicas uns meses atrás me passou seu contato. Eu sou a irmã dela. Demorei uns segundos para processar. A irmã, a que tinha tentado se matar. Oi, Carla, tudo bem? Tudo. Eu liguei porque queria te agradecer. Me agradecer? Por quê? Porque naquela noite você levou minha irmã até mim e ela chegou a tempo. Se ela tivesse demorado mais alguns minutos, eu não estaria aqui. Senti o peito apertar. Fico feliz que você tá bem. E eu tô fazendo terapia, tomando remédio, voltando a viver. E sabe por quê? Porque minha irmã chegou, porque você levou ela. E eu queria que você soubesse que você salvou uma vida naquela noite. Não só a minha, a dela também. Porque se eu tivesse morrido, ela ia carregar isso pro resto da vida. As lágrimas vieram, inesperadas, quentes. Eu não sabia que tinha feito diferença. Fez, muita. E eu precisava que você soubesse. Porque tem gente que passa pela vida da gente e não faz ideia do impacto que tem. E você teve. E eu queria agradecer. Não consegui falar, só ouvi. E tem outra coisa. Eu comecei a trabalhar num grupo de apoio. Para pessoas que tentaram suicídio. Para pessoas que estão pensando em tentar. E toda vez que eu falo lá, eu conto sobre aquela noite. Sobre como minha irmã chegou a tempo. E sobre o motorista que não cobrou a corrida. E todo mundo chora. E todo mundo entende que pequenos gestos salvam vidas. Limpei o rosto, a voz embargada. Obrigado por me contar isso. Eu que agradeço, de coração. Você é um anjo. Não sou. Sou só um motorista. Você é mais que isso. E espero que você saiba. Desligou. Fiquei ali, sentado na cozinha, o telefone na mão, chorando. Chorando de alívio. De gratidão. De entendimento. Porque eu finalmente entendi algo que tinha me escapado esse tempo todo. Eu achava que não tinha feito diferença. Que minha vida era só dirigir, pegar corrida, ganhar dinheiro, sobreviver. Mas não era. Cada corrida era uma chance de tocar uma vida. De ser ponte. De ser luz. E a Helena? A Helena sempre soube disso. Sempre me dizia: Osmar, você tem o dom de ouvir, de fazer as pessoas se sentirem vistas. Eu nunca levei a sério. Achava que era só carinho de esposa. Mas não era. Era verdade. E foi naquele dia, naquela cozinha, que eu finalmente entendi meu propósito. Não era só dirigir. Era carregar histórias. Era ser testemunha de dores e alegrias. Era lembrar as pessoas de que elas não estão sozinhas. E isso mudou tudo. Naquela noite, voltei a trabalhar com uma sensação diferente no peito. Não era mais peso, era leveza. Eu sabia que o que eu fazia importava. Que cada pessoa que entrava no meu carro tinha uma razão de estar ali. E que eu tinha uma razão de estar disponível. E as corridas continuaram, mas agora eu via cada uma como oportunidade.
Não de ganhar dinheiro, de fazer diferença. Teve a menina de 15 anos voltando da casa da avó, chorando porque os pais tinham brigado. Eles vão se separar, tio, e eu não sei o que fazer. Eu não dei conselho, só ouvi. E no final disse: não é tua responsabilidade salvar o casamento deles. Tua responsabilidade é cuidar de você. E tudo vai ficar bem. Pode não parecer agora, mas vai. Ela me agradeceu como se eu tivesse dito a resposta de tudo. Teve o rapaz de 30 anos indo pro aeroporto, mudando de cidade. Tô recomeçando, tio. Perdido, com medo, mas recomeçando. Eu sorri. Recomeçar é ato de coragem. E você tá sendo corajoso. Ele me olhou pelo retrovisor, surpreso. Ninguém nunca me disse isso. Teve a senhora de 70 anos, voltando da fisioterapia. Quebrei o quadril, sabe? Disseram que eu não ia andar mais. Mas eu tô andando. Devagar, mas andando. Eu senti orgulho como se fosse vitória minha. A senhora é guerreira. Ela riu. Sou sobrevivente. E cada história me lembrava. A gente é mais forte do que acha. A gente aguenta mais do que imagina. E a gente nunca tá sozinho, mesmo quando parece que tá. Mas teve uma corrida, já no final de julho, que fechou um ciclo que eu nem sabia que estava aberto. Uma corrida que me fez olhar para mim mesmo e perceber o quanto eu tinha mudado. Era uma sexta-feira. Noite clara, fria, céu estrelado. Eu estava parado ali perto do gasômetro. O celular apitou. Aceitei. Distância, 5 quilômetros. Destino, não especificado. Estranhei, mas aceitei. Cheguei no endereço. Um prédio antigo, fachada desgastada. Uma mulher esperava. Uns 60 anos, cabelo grisalho, rosto cansado. Entrou no carro com dificuldade, a mão trêmula. Boa noite. Boa noite, moça. Ela sorriu, fraco. Para onde a gente vai? O aplicativo não disse. Ah, é verdade. Desculpa. É pro cemitério. São Miguel. Cemitério. De novo. Parecia que o destino gostava de me levar para lá. Sem problemas. Coloquei o endereço. Comecei a dirigir. Ela ficou quieta, olhando pela janela. E eu respeitei o silêncio. Mas depois de uns minutos ela falou: hoje faz 1 ano que meu marido morreu. Sinto muito. Ele era tudo para mim. A gente foi casado por 42 anos. 42. E de repente, ele se foi. Infarto. Rápido. Sem aviso. Senti o peito apertar, porque eu conhecia essa dor. Conhecia bem. E sabe o que é pior? Ela continuou. É que a gente briga. Muito. Nos últimos anos a gente brigava por tudo. Bobeira, coisa pequena. E eu achava que a gente tinha tempo. Tempo para consertar. Tempo para voltar a ser como antes. Mas não teve. E agora eu carrego a culpa de ter desperdiçado os últimos anos brigando em vez de amando. As lágrimas dela caíram, silenciosas, pesadas. E eu, sem pensar, disse: eu também briguei com minha esposa. Muitas vezes, por bobeira, por orgulho, por cansaço. E quando ela morreu, eu me culpei por cada briga, por cada palavra dura, por cada vez que eu podia ter dito eu te amo e não disse. Ela me olhou pelo retrovisor. E como é que o senhor parou de se culpar? Eu não parei. Eu só aprendi que a gente é humano, que relacionamento tem briga, tem dia ruim, tem palavra que sai errada, mas isso não apaga os 42 anos bons que vocês tiveram. Não apaga o amor, só mostra que vocês eram reais. Não eram perfeitos, eram reais. Ela ficou quieta, absorvendo. Depois, pela primeira vez, sorriu. Um sorriso triste, mas sincero. Obrigada. Eu precisava ouvir isso. Chegamos no cemitério. Ela pagou, saiu devagar. Antes de fechar a porta, virou para mim. O senhor é um homem bom. Que Deus te abençoe. Você também. Ela entrou no cemitério. E eu fiquei ali, olhando, pensando, refletindo. E foi naquele momento que percebi. Eu não era mais o homem que tinha entrado naquele carro há 10 anos. Não era mais o homem quebrado, fugindo da dor, evitando a vida. Eu tinha me tornado alguém que usava a dor para ajudar,
que transformava a perda em compaixão, que fazia da solidão ponte para outros que estavam sozinhos. E a Helena? A Helena estaria orgulhosa. Voltei para casa naquela noite com o coração cheio, não de tristeza, de gratidão. Gratidão por ter vivido, por ter amado, por ter perdido. Porque foi a perda que me ensinou a valorizar. Foi a dor que me ensinou a ser humano. Sentei na varanda, olhei para o céu estrelado e sussurrei: Helena, eu acho que finalmente entendi. A vida não é sobre não sofrer. É sobre o que a gente faz com o sofrimento. E eu escolhi usar o meu para ser melhor, para ajudar, para amar mais. E senti no silêncio da noite que ela sorria. De algum lugar além, ela sorria. E dizia: eu sempre soube que você ia chegar lá. E eu cheguei. Finalmente eu cheguei. Hoje em dia eu quase não dirijo mais. O carro ainda está lá, coberto de poeira na garagem, com aquele cheiro de tempo guardado. Às vezes, eu ligo o motor só para ouvir o ronco, como quem acende uma lembrança. Não é saudade de trabalhar, é saudade do silêncio que vinha depois que o passageiro descia. Aquele silêncio que só quem já ouviu histórias demais entende. Depois que me aposentei, comecei a anotar tudo num caderno. Nome, data, trajeto e uma frase sobre cada pessoa. Mas logo percebi que não dava para colocar sentimento em linha reta. Tem corrida que cabe em 3 palavras. Tem outras que não cabem nem em 100 páginas. Então deixei de escrever para lembrar e comecei a escrever para sentir. Muita gente acha que motorista é só um meio de transporte, mas para mim sempre foi o contrário. Cada passageiro era uma viagem que eu fazia por dentro, porque quando a gente escuta o outro, a gente se reconhece nas entrelinhas. Já levei gente que ria de nervoso, gente que mentia para disfarçar tristeza, gente que sonhava alto e gente que só queria sumir. E em todos eles tinha um pedaço meu. Uma vez, uma moça me perguntou por que eu trabalhava à noite. Porque o escuro esconde menos do que a luz, respondi. Ela riu, achando que era piada. Mas eu estava falando sério. À noite, as pessoas falam diferente. Elas confiam mais, como se o breu desse permissão para dizer o que o dia não deixa. E eu aprendi a ouvir nesse escuro. Aprendi que dor dita baixinho pesa mais que grito. Tem passageiro que só queria conversar. Outros, só chorar. Teve uma senhora que ficou o caminho todo rezando. Um rapaz que pediu para eu não falar nada porque tinha acabado de sair do enterro da mãe. E uma menina que me contou que ia fugir de casa, mas não sabia para onde. No fim da corrida, ela pediu para eu parar na beira do rio, abriu a janela e ficou olhando o reflexo da cidade. Disse: às vezes o mundo só quer que a gente pare um pouco para lembrar quem é. E eu nunca mais esqueci disso. Esses dias, meu neto achou o caderno. Vô, isso aqui é o quê? Histórias, respondi. Mas são suas? Mais ou menos. Ele não entendeu, e nem precisava. Tem coisa que a gente só entende depois de se perder um pouco. Às vezes, fico pensando que minha vida foi uma grande corrida sem destino fixo. Cada pessoa que entrou no carro deixou um traço. Algumas, leve, outras, profundo. E no fim, percebi que o que eu transportava não era gente, era tempo. O tempo dos outros cruzando o meu, deixando marcas que nem o asfalto apaga. Hoje, quando alguém me reconhece na rua e diz: Seu Osmar, lembra de mim? Eu era aquele rapaz que perdeu o pai. Eu sorrio. Lembro de quase todos. Mas o que mais lembro é do sentimento que ficou no ar depois que desceram. Porque tem corrida que termina, mas continua ecoando dentro da gente por anos. Outro dia, sentei na varanda e fiquei olhando o carro. Pensei em vender, mas não consegui. Talvez porque ele não é só um carro. É o lugar onde vivi minhas melhores conversas, meus maiores silêncios e meus arrependimentos mais sinceros. É o confessionário que me ensinou a perdoar sem palavras. O carro está parado, mas as histórias continuam andando, dentro de mim. Hoje faz exatos 2 anos que desliguei o aplicativo pela última vez. Lembro da tela acesa, do som do motor e do vento frio entrando pela janela. Quando parei o carro na beira do Guaíba, o sol estava nascendo. Foi o nascer do dia mais bonito que já vi.
Talvez porque eu sabia que era o último. Não o último dia, mas o último começo. De vez em quando, abro o aplicativo só para olhar os endereços salvos. Tem casa, hospital, escola, motel, cemitério, mercado, igreja. Cada lugar é um retrato de alguém. De uma vida que passou por mim por alguns minutos e seguiu o próprio caminho. E é curioso pensar que o volante que eu segurava era, ao mesmo tempo, bússola e espelho. Eu guiava os outros, mas cada corrida também me levava para dentro de mim. O mundo anda apressado demais. As pessoas se olham cada vez menos. Hoje, todo mundo fala, mas quase ninguém escuta. Talvez por isso eu tenha gostado tanto de ser motorista, porque ouvir sempre me pareceu mais bonito do que responder. Outro dia, uma vizinha me perguntou: "Seu Osmar, o senhor sente falta da estrada?" Pensei um pouco antes de responder. Não, sinto falta das pessoas. E é verdade, a estrada é só chão. Mas as pessoas são os quilômetros que a alma percorre. Às vezes sonho que ainda estou dirigindo. O painel iluminado, a cidade lá fora, a chuva fina batendo no vidro. No banco de trás, rostos que eu não reconheço direito. Mas todos me olham pelo retrovisor. E quando acordo, fico com a sensação de que, em algum lugar, essas histórias continuam acontecendo. Talvez seja isso que a gente chama de eternidade, momentos que não acabam, só mudam de lugar. Outro dia, meu neto pediu para eu gravar um vídeo contando uma das corridas. Disse que queria postar na internet. Eu ri. Quem vai querer ouvir um velho falando de passageiro? Mais gente do que o senhor imagina, ele respondeu. E talvez ele tenha razão. Porque cada vez que eu lembro de alguém que entrou no meu carro, não conto só sobre eles, conto sobre mim também. E se tem uma coisa que aprendi nesses anos, é que a gente não se cura escondendo a história. A gente se cura contando. Tem corrida que acaba em 10 minutos, outras duram uma vida inteira. Mas todas deixam alguma coisa para trás. Um cheiro, um olhar, uma palavra, um silêncio. E é nesse silêncio que mora a verdade. Porque quando o passageiro desce e a porta fecha, o som que fica é o da alma se escutando. Hoje, aos 65, aprendi que o destino não erra. Às vezes, ele dá voltas para ensinar o caminho. Outras, te leva de volta ao mesmo lugar, só para mostrar que agora você é outro. Olho o carro parado e penso em tudo que vivi dentro dele. Choros, risadas, orações, despedidas. Cada banco guardando um segredo que o vento já levou. E percebo que no fim, não fui motorista. Fui guardião de histórias. Histórias pequenas, mas com um peso enorme, porque são as histórias simples que ensinam as maiores verdades. Se eu pudesse deixar uma mensagem para quem está ouvindo agora, seria essa: não espere o último destino para começar a viver. A vida acontece entre um boa noite e um chegamos. E quando o caminho parecer longo demais, olha para o lado. Sempre tem alguém indo na mesma direção. Eu desligo o motor, abro a janela e deixo o vento entrar. Fecho os olhos e sinto o cheiro da rua, da vida lá fora. Talvez eu não dirija mais, mas continuo em movimento. Porque as histórias que a gente vive continuam rodando dentro da gente, mesmo depois que o carro para. Osmar Menezes, motorista há 10 anos. Homem de estrada, de silêncio e de memória. E se tem algo que aprendi depois de tantas corridas é que tem viagem que a gente faz para ganhar dinheiro. E tem viagem que a vida manda pra gente se encontrar.